Paraná decretou situação de emergência fitossanitária para combater o greening, principal doença que afeta os citros no Brasil. O objetivo com o decreto é ter mais agilidade no controle dessa praga. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e professor José Luiz. Professor, fala um pouquinho para a gente qual foi a necessidade do Estado de decretar esse estado de emergência. Sim, esse decreto veio a somar aquela necessidade de fazer esse controle imediato do greening, né? Dessa doença que é acometida por uma bactéria transmitida por um psilídeo, um inseto muito pequeno. Então esse decreto é no sentido de tentar erradicar aquelas plantas onde o inseto, ao sugar, vai adquirir a bactéria e transmitir para aquelas outras plantas sadias. Então há necessidade de erradicação, porque não há controle da bactéria na planta, e sim o controle do inseto. Então no momento que não é feito o controle do inseto, esse inseto ele pode estar contaminado ou se contaminar em uma árvore e ficar transmitindo essa doença para outras plantas, outros pomares. Então há necessidade de fazer esse tipo de erradicação e o controle da compra das mudas, né? No caso, que não sejam mudas contaminadas, ou seja, de viveiros idôneos a isso, né? E erradicação também daquelas plantas que seguram essa bactéria, no caso a muralha, a falsa murta que a gente chama, certo? Que ela tem muito nos jardins por aí, existe esse enfeite, né? É aquela buchinha de jardim. Então ela está ali segurando enquanto não tem na árvore. Então esse é um trabalho de conscientização, que o agricultor precisa eliminar uma planta doente, certo? Não vai dar mais produção, não vai ter mais produção essa árvore. Ela só vai servir para transmitir, né, ser foco da doença. Então ele tem que tomar essa consciência, precisa cortar. Para o agricultor que está acompanhando aqui o Agrofag, para ele identificar essa doença, quais são os principais pontos, sintomas? Tem uns bem fáceis, né? Então, a princípio, se conseguir identificar no momento que o psilídeo contaminar uma parte alta da árvore, que é o amarelecimento daquele galho, e conseguir pelo menos um meio metro abaixo do último sintoma, da última folha com sintoma, talvez ele poderá eliminar, porque é uma doença que desce via vascular, no floema, de cima para baixo. Eliminou, a planta está sadia, mas a maioria das plantas está inteiramente contaminada, então teria que eliminar embaixo. Então o sintoma mais rápido para o agricultor visualizar é esse mosqueamento que tem na folha, esse mosqueado amarelo irregular, certo? Um mosqueado pode muitas vezes confundir com deficiência de zinco, outra deficiência de outro nutriente, mas é um mosqueado irregular, né? Então só o mosqueado poderá ocorrer confusão, certo? Tem que saber bem. Então tem vários tipos de mosqueado, uns mais característicos, outros mais, um sintoma mais não tão evidente. Então esse mosqueado aqui é um dos sintomas. O outro, se tiver frutos, né, como as cítricas permanecem com fruto pequeno, é pegar um fruto e olhar que ele está torto, ou seja, o centro da onde está fixado na planta, o chamado umbigo aqui tem que estar reto, né? Então nesse caso aqui, o que a gente chama o nome de columela. Columela é essa parte central do fruto aqui, ó. Ele está torto. Dá para ver que esse gomo de cá é menor do que esse de cá. Então ele está curvado, a columela. A semente que está aqui dentro é falhada. É outro sintoma também, ao cortar. Então isso aqui é uma característica certa de que tem o greening, certo? Então isso aqui é uma coisa. E claro, o fruto pequeno também, né? Não desenvolve mais o fruto, por isso que não dá colheita, ó. São frutos pequenos, né? Nós temos praticamente toda árvore com fruto pequeno, árvore condenada, tem que erradicar ela. Então esses são os principais sintomas que a gente consegue visualizar no campo. A partir do momento que identificou essa doença, qual que é o procedimento a ser tomado? Erradicação total, lá embaixo. Não se planta. Ah, mas eu posso plantar outra do lado? Pode, porque não, a contaminação é via inseto. Aí que entraria o seguinte, para plantar outra do lado, ou no próximo pomar, ou numa área vizinha, certo?
não adianta só trocar a árvore. Você tem que fazer o controle do psilídeo. É regular, né? É um pequeno inseto que ele necessita sugar e para isso ele precisa um tecido tenro, ou seja, molinho, que é na brotação. Então o surto de ataque ocorre na brotação nova, que é pós-inverno, ali começa a brotação nova, a floração, né? E ali que tem que semanalmente fazer a aplicação e uma coisa importante, variar o princípio ativo para controle do psilídeo, não ficar sempre com o mesmo, certo? Senão vai ocorrer insetos resistentes ao princípio e vão continuando transmitindo. Então precisa fazer rodízio de aplicações, certo? Por isso tem que procurar um engenheiro agrônomo que vai lhe indicar qual produto, certo? E com receita, né? Não pode chegar a aplicar qualquer produto, porque não adianta, às vezes não controla. Então tem que procurar assistência técnica. A partir desse momento que é regular, mas eu fiquei um mês, viajei, pode ter entrado, certo? Porque o produto está ali, é degradado pelo sol, a chuva lava, o inseto. E outra coisa, por que também semanalmente? Porque ele vem na brotação nova. Como são vários produtos são de contato, né? Aquela brotação nova que cresceu na semana não tem produto químico, aí o inseto transmite ali. Então precisa fazer esse controle regular desse inseto lá no seu pomar. E claro, conscientizar o seu vizinho, né? O compadre que mora 1 quilômetro longe, nós estamos nativos aqui, vamos fazer esse trabalho bem feitinho e vai multiplicando, aí vai controlar esse green. Então é interessante destacar também a questão desse cuidado especial, principalmente na fase inicial. Isso, é um pequeno inseto que a linha de voo dele é baixa, certo? Então ataca muito as plantas pequenas, iniciais. Plantas muito grandes, a brotação nova está muito alta, então a incidência do inseto lá em cima é menor, no sentido de que a linha de voo dele é muito baixa, certo? Mas ele está presente lá em cima também, porque como é que ele chegou no pomar? Uma corrente de vento trouxe ele, certo? Porque ele é muito pequeno, ele não consegue... Então a corrente de vento, ele parou lá em cima. Começou naquela árvore e começa a multiplicar. Daí, próximo à linha de voo é baixo, ele começa a contaminar todas as árvores baixas. Então cuidado com o plantio já com a brotação nova. Cuidar isso aí. Muito obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Ok, estamos à disposição. Volto com vocês aí no estúdio, Antoniela e o professor Celso. Valeu, Japer. A gente também agradece ao professor José Luiz pelas orientações nesse importante trabalho de combate ao greening.